O vice-rei, que era então o conde de Resende, andava preocupado com a necessidade de construir um cais na praia de Dom Manuel. Isto, que seria hoje um simples episódio municipal, era naquele tempo, atentas às proporções escassas da cidade, uma empresa importante. Mas o vice-rei não tinha recursos. O cofre público mal podia acudir às urgências ordinárias. Homem de Estado e provavelmente filósofo, engendrou um expediente não menos suave que profícuo, ou seja, que frutífero. Então ele bolou algo. Né? Esse conde de Resende realmente existiu. Nós estamos falando de José Luiz de Castro, né? Que viveu de 1744 a 1819. Ele foi o 13º vice-rei de 1790 a 1801. Então 11 anos aí ele ficou como vice-rei, né? Ou seja, responsável pelo Brasil. Então, homem de Estado e provavelmente filósofo, engendrou, ou seja, criou, um expediente não menos suave que profícuo. Distribuiu a troco de donativos pecuniários postos de capitão, tenente e alferes. Divulgada a resolução, entendeu o pai do Nicolau que era ocasião de figurar, sem perigo, na galeria militar do século, ao mesmo tempo que desmentia uma doutrina brâmica. Então vamos por partes. Figurar sem perigo na galeria militar do século, ou seja, conseguir ser um militar de patente sem precisar ganhar essa patente no campo de batalha ou ter que lutar, coisas assim, esses inconvenientes, né? Se você quer ser, por exemplo, um general, um coronel, né? Você tem que correr o risco de lutar, né? Então era um modo muito seguro de conseguir lá a patente de capitão, né? Doutrina bramânica, nós estamos falando aqui do sistema de castas, né? O que nos importa aqui? Bom, se você nasce numa determinada casta, você vai continuar nessa casta. E os seus filhos vão continuar nessa casta, né? Não há essa mudança de uma casta para outra, né? Então, você, um mero comerciante, né? Não só mero comerciante, um mero comissário, que ganha por comissão, né? O mero comissário vai se tornar um capitão. Né? Divulgada a resolução, tá, já falamos isso, bramânica. Com efeito, está nas leis de Manu que dos braços de Brahma nasceram os guerreiros e do ventre os agricultores e comerciantes. O pai do Nicolau adquiriu o despacho de capitão. Corrigia a esse ponto a anatomia gentílica. Bom, doutrina bramânica, nós estamos falando a lenda ou a história que dá razão às castas, né? E qual que é essa história? Segundo está nas leis de Manu, dos braços, e os comerciantes, os guerreiros vêm do braço, o comerciante vem do ventre, né? Gentílica, nós estamos falando dos gentios na Índia, pelo menos o vocabulário hoje em dia. Gentil é que não é... Bom, no nosso mundo, né? O mundo cristão, digamos assim, gentil é a pessoa que não é cristão, né? Nos tempos dos judeus, gentil... originalmente gentil é aquele que não é judeu, né? Então, por exemplo, você vê Paulo sendo, sei lá, criticado por muitas pessoas na primeira igreja, né? Por querer levar o evangelho aos gentios, né? As pessoas que não são judeus. Nós estamos falando dos gentios da Índia aqui, né? Por isso, anatomia gentílica, né? Porque nós não estamos... nós não temos a religião bramânica, né? Bom, e corrigia a anatomia, né? Nós não somos ventre, diria o pai de Nicolau para Nicolau, agora nós somos braço. Né? Só uma breve observação, esse código de Manu
ele é como a legislação do mundo indiano. Ele foi composto entre o século II a.C. e o século II depois de Cristo. E as dimensões, bom, e ali é que está prescrito entre, sei lá, milhares de coisas, né? O sistema de casta, né? Mas as dimensões dizem que originalmente o Código de Manu era composto de 100.000 dísticos. Dísticos são 2 versinhos juntos, né? Então, assim como você tem um terceto, uma oitava, você tem um dístico, né? 2 versinhos juntos. Então, nós estamos falando de 100.000 dísticos, ou seja, 200.000 versos teria originalmente o Código de Manu, né? E ele é uma... não é só é legislação, ao mesmo tempo que é um texto religioso, ao mesmo tempo que é um texto poético, né? Hoje em dia, o Código de Manu tem 2.685, isso, 685 dísticos, divididos em 12 livros. Bom, continuemos. Corrigir esse ponto, a anatomia gentílica. Outro comerciante, que com ele competia em tudo, embora familiares e amigos, apenas teve a notícia do despacho, foi também levar a sua pedra ao cais, ou seja, ajudar na construção para receber um título também. Desgraçadamente, o despeito de ter ficado atrás alguns dias sugeriu-lhe um arbítrio de mau gosto e, no nosso caso, funesto. Foi assim que ele pediu ao vice-rei outro posto de oficial do cais. Tal era o nome dado aos agraciados por aquele motivo. Para um filho de 7 anos. O vice-rei hesitou, mas o pretendente, além de duplicar o donativo, meteu grandes empenhos e o menino saiu nomeado alferes. Então, só para você ter uma noção, alferes, é claro, nós estamos falando do mais baixo, né, na hierarquia oficial. Então, por exemplo, hoje em dia nós temos o alferes, temos o tenente, o capitão, o major, o tenente-coronel, o coronel e o general. Eu sei, se você é militar, que tem um monte, é muito mais complexo do que isso, né, mas nós não precisamos de tudo isso agora. E o menino saiu alferes. Tudo correu em segredo. O pai de Nicolau só teve notícia do caso no domingo próximo, na igreja do Carmo, ao ver os dois, pai e filho, vindo um menino com uma fardinha que, por galanteria, lhe meteram no corpo. Nicolau, que também ali estava, fez-se lívido. Depois, num ímpeto, atirou-se sobre o jovem alferes e rasgou-lhe a farda antes que os pais pudessem acudir. Um escândalo. O rebuliço do povo, a indignação dos devotos, as queixas do agredido interromperam por alguns instantes as cerimônias eclesiásticas. Os pais trocaram algumas palavras acerbas, ou seja, azedas, ácidas, né? Os pais trocaram algumas palavras acerbas fora, no adro, e ficaram brigados para todo o sempre. Este rapaz há de ser a nossa desgraça, bradava o pai de Nicolau em casa depois do episódio. Nicolau apanhou então muita pancada, curtiu muita dor, chorou soluço, mas de emenda, ou seja, de consertar, de melhorar, coisa nenhuma. Os brinquedos dos outros meninos não ficaram menos expostos. O mesmo passou a acontecer às roupas. Os meninos mais ricos do bairro não saíam fora senão com as mais modestas vestimentas caseiras. O único modo de escapar às unhas do Nicolau. Com o andar do tempo, estendeu ele a aversão às próprias caras, quando eram bonitas ou tidas como tais. A rua em que ele residia contava uns 100 números de caras quebradas, arranhadas, conspurcadas. As coisas chegaram a tal ponto que o pai resolveu trancá-lo em casa durante uns 3 ou 4 meses. Foi um paliativo,
e, como tal, excelente. Enquanto durou a reclusão, Nicolau mostrou-se nada menos que angélico. Fora daquele cestro mórbido, fora daquele cesto que é mania, né? Mania no sentido de aquilo que você faz e não consegue melhorar, né? Fora daquele cestro mórbido, só uma coisa, lembre-se, por exemplo, que o filho do Dom Casmurro tinha o cestro de ficar imitando os adultos, né? Fora daquele cestro mórbido, era meigo, dócil, obediente, amigo da família, pontual nas rezas. No fim dos 4 meses, o pai soltou-o. Era tempo de o meter com um professor de leitura e gramática.